A Grande Depressão criou também uma crença de que o futuro está na administração da economia pelo governo, não em mercados mais livres. O resultado foi um crescimento geralmente lento naquele período. Naquele período, algumas economias do mundo menos desenvolvido, como China, Bloco Soviético, Índia e África, cresceram mais lentamente ainda do que os países mais desenvolvidos. Isso leva os governos a uma visão comum, mas equivocada, até entre muitos defensores de mercado livre, que é melhor fazer algo para tentar ajudar a economia do que não fazer nada. Aí é que mora o perigo. A maior parte das intervenções, inclusive as políticas casuais, por sua própria natureza, prejudicam em vez de ajudar, em grande parte, acrescentando mais problemas à incerteza e ao risco, que já são tão acentuados durante essa crise. As reações dos governos demonstraram o perigo que as intervenções destinadas a ajudar podem exacerbar o problema. E como os governos continuam determinando quantas restrições querem impor aos mercados, especialmente aos mercados financeiros, a destruição de riqueza pela recessão é enorme. E a criação de riqueza e melhora do bem-estar social durante as décadas poderá ser comprometido. De acordo com Ludwig von Mises, da Escola Austríaca de Economia, o intervencionismo do Estado no mercado não realiza os seus fins pretendidos. Em vez disso, ele altera o mercado. E aquela distorção precisa de ajuste. O resultado é mais distorção, conduzindo a mais intervenção e, concomitantemente, estagnação causada muitas vezes pela falência de negócios. Uma prova real é a presente crise econômica que assola a economia mundial. O presidente Herbert Hoover, dos Estados Unidos, fez intervenções no mercado com gastos públicos para tentar aumentar o nível de emprego causado pela Lei Federal Americana de 1913, que garantia uma linha direta de crédito pelo Tesouro para financiamento da casa própria através de hipotecas. Tal fato expandiu de tal forma o crédito bancário que resultou na formação de um verdadeiro castelo de cartas nos investimentos especulativos na Bolsa de Nova York, causando a queda daquela bolsa em 1929 e levando os Estados Unidos e o mundo à maior depressão econômica da história. Eleito, o presidente Franklin Roosevelt aplicou as ideias do economista inglês Lord John Maynard Keynes, que recomendavam que o Estado deveria gastar em investimentos para reanimar a atividade econômica reduzida e promover o aumento da taxa de emprego. O professor Friedrich Hayek, ex-aluno do professor Ludwig von Mises na Escola Austríaca de Economia e colega de Keynes na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, avisou que os elevados gastos estatais trariam inflação, nova queda na atividade e novo surto ainda maior de desemprego. Isso só não ocorreu porque estourou a Segunda Guerra Mundial e em 1939 os Estados Unidos, que só entraram na guerra no fim de 1941, após um bombardeio japonês à base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, passaram a fornecer à Europa não apenas armas, munição, veículos e soldados, mas aviões, tanques de guerra, petróleo, alimentos, vestuário e remédios. Como resultado, o PIB americano cresceu 6 vezes no período da guerra, de 1941 a 1945, camuflando, assim, uma inflação que estava chegando. Em 1938, o presidente Roosevelt interveio no mercado e criou 2 empresas de financiamento da habitação, Fannie Mae e Freddie Mac, para financiar hipotecas a juros reduzidos, garantidas pela Federal Home Administration. Elas foram usadas por cada presidente que sucedeu a Roosevelt, como um meio de realizar um estranho valor americano, de que cada cidadão deve possuir uma casa, não importa quem. Assim, deram permissão legal
a essas duas companhias para comprar hipotecas privadas e incorporá-las às suas carteiras, às subprimes, ou hipotecas de segunda mão. Mais tarde, os governos Lyndon Johnson e Richard Nixon, elas novamente foram estatizadas, ou semi-estatizadas, ou transformadas em empresas públicas, e venderam ações nas bolsas. As pessoas chamaram essa venda de ações de privatização, mas não foi o que aconteceu. Elas continuaram transvestidas de estatais, ou transvestidas de empresa privada, e com o mesmo acesso a uma linha garantida de crédito junto ao Tesouro dos Estados Unidos, com direitos a taxas de juros mais baixas do que qualquer uma de suas concorrentes do setor privado. Nos anos 70, a inflação prevista por Friedrich Hayek ocorreu, virando o que se chamou então de estagflação, misto de estagnação econômica e inflação. Depois da crise do primeiro choque do petróleo nos anos 70, em que os árabes da OPEP multiplicaram por 10 os preços do petróleo, o presidente Richard Nixon acabou com o que restava do padrão ouro para regular a moeda americana, o dólar, e adotou o câmbio flutuante. Os Estados Unidos estavam, então, com inflação elevada, tendo o Fed, Banco Central Americano, subido a taxa de juros para a compra de títulos do Tesouro para 6% ao ano, numa política monetária para controlar a inflação. Mais tarde, o Fed, sob a presidência de Alan Greenspan, abaixou a taxa de juros dos fundos federais de 6% em janeiro de 2001 para 1%, até junho de 2004, por cerca de 3 anos e meio, causando uma explosão inusitada dos empréstimos hipotecários. Sem a baixa agressiva e prolongada das taxas dos juros pelo Fed, os empréstimos hipotecários não poderiam ter explodido daquela maneira. Tudo aconteceu, então, por causa da taxa de juros. A política monetária adubou o terreno para várias atividades que não teriam sido viáveis sem aquela facilidade. Mesmo se as autoridades tivessem mantido controles fortes sobre os empréstimos hipotecários, enquanto ao mesmo tempo criavam dinheiro do ar rarefeito, como escreveu Frank Shostak em seu artigo de 29 de setembro de 2008, os excessos teriam surgido em algum outro setor. Os bancos acabaram tendo ativos ruins e não hipotecários. A política do Fed foi o ponto crucial do problema. Assim, antes que culpar os sintomas, o que é necessário é deixar o mercado trabalhar e fechar todos os buracos que permitem a criação de dinheiro e crédito a partir do nada, como defende Shostak. É sempre assim. A intervenção do governo traz problemas, e as autoridades acham que o remédio é mais intervenção, como ensinou Fomices, jogando sempre a conta para o pagador de impostos. Eles juram que qualquer outra opção seria devastadora para o já sofredor mercado da habitação. A razão deste setor estar tão inflado é que os bancos sabiam que a Fannie Mae e Freddie Mac seriam capazes de comprar qualquer dívida de hipoteca criada pelo sistema bancário. O resultado está no pânico que tomou a conta dos mercados mundiais e que Lula achou que chegaria ao Brasil apenas uma marolinha, e não esse tsunami que atingiu a Europa e a Ásia no dia 6 de outubro, chamada a Segunda-feira Negra, como foi assim chamada. Mas veja que não estamos falando sobre o fracasso do mercado. Embora a imprensa e o governo americano estão se esforçando para tentar encontrar um culpado para essa calamidade. Foram os tomadores de empréstimo ou foram os bancos os culpados? Mas a origem dessa tragédia foi a legislação federal americana. Essas duas companhias, Fannie Mae e Freddie Mac, não são entidades de mercado. Elas foram por muito tempo garantidas pelo Tesouro, ou seja, pelos contribuintes.